Olá, companheiros, mais uma vez, que Jesus nos abençoe, né, nesta nossa reunião de estudos do livro Pensamento e Vida. Tivemos uma pequena pausa involuntária aí na última semana, mas estamos de volta, vamos dar continuidade então nessa sexta-feira, né? Eh, Mais uma vez rogando aí aos bons espíritos que nos inspirem e nos amparem, a todos nós, né, virtualmente reunidos aqui, para esse estudo tão importante para nós que nós temos feito ao longo das últimas semanas, né? Essa obra fundamental para a gente, pensamento e vida. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Até a última semana, nós estudamos o capítulo 1, que é o capítulo que falava do pensamento, o espelho da vida, não é? Como diz, como chama Emmanuel, na obra, e a partir de hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, que se chama vontade, tá? Nós vamos fazer uma abordagem um pouquinho diferente em relação ao que nós fizemos no capítulo 1, né? Nesse caso, nós vamos passar por todo o capítulo, tá? Ou praticamente todo, vamos até cerca da metade dele, e aí fazer algumas reflexões, né, para a gente conseguir manter a coesão, né, a união do pensamento que o Emmanuel nos traz nesse capítulo. E antes da gente começar, né, alguns breves comentários. Esse tema da vontade, né, ele não é exatamente novo, tá? Nem no cristianismo e nem na doutrina espírita. Jesus, de alguma forma, já traz implícito na fala dele, como ele deixou implícitas muitas coisas, né, que não seriam possíveis de serem totalmente explicadas ao seu tempo, até pela falta de um conhecimento científico adequado e pela falta de uma maturidade espiritual dos seus companheiros e nossa, né? Aos discípulos ele explicou muita coisa, mas nós, né, que o acompanhamos mais à distância, que acompanhando-o diretamente, que é o que tivemos notícias dele, né, nós não teríamos maturidade espiritual para compreender isso, como temos agora, né, e por isso o Espiritismo veio nos trazer. Kardec já fez alguns comentários a respeito da vontade, breves. Existe um estudo muito completo para o qual a gente convida todo mundo que quiser se aprofundar nesse tema, um estudo feito por Leon Denis, tá? No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele fala sobre o papel da vontade para o espírito. E aqui Emmanuel vem reforçar e colocar de uma forma muito didática, né, para a gente primeiro entender o que é essa vontade, né, de uma maneira clara, sem misticismos, sem um direcionamento, né? Então, Emmanuel explica com muita clareza e nos direciona para como colocar em ação a força dessa chamada vontade, tá? Vamos ler o texto, então, vamos passar aqui pelo texto de Emmanuel, eu vou colocar grande aqui na tela, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o som, para a gente poder enxergar bem aqui na tela, então, vamos lá. O Emmanuel começa o capítulo fazendo uma comparação, tá? Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. Então ele já falou disso, né? Só uma pequena pausa, né? Esse espelho vivo da consciência lúcida é toda a explicação que ele faz no primeiro capítulo da obra, que a gente estudou até a penúltima semana, né? Até o dia 4 de dezembro.
Então, quem tiver curiosidade, quiser retomar, né, tiver eventualmente chegando agora, quiser retomar esse estudo sobre o que é esse espelho vivo, o que é essa mente, né, a gente convida a recuperar os estudos que nós fizemos nas semanas anteriores, tá? Bom, então ele compara a mente humana a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Ou seja, vamos pensar, né, para aqueles eventualmente, né, que conhecemos uma empresa humana. Como funciona uma empresa humana, né? Vamos figurar, vamos pensar uma empresa do ramo têxtil, né? Uma empresa que fabrique roupas, algo que todos nós usamos. Bom, essa empresa ela precisa fabricar as roupas, né? Comprar os insumos para poder fabricar, comprar os materiais para poder comprar, fabricá-los efetivamente, ou garantir que sejam fabricados, e depois disso transportar até as lojas onde nós vamos poder comprar. Falando assim, parece fácil, né? Como é que o ser humano organizou, estruturou isso? Nós criamos áreas especializadas em atividades que são necessárias para que esses objetivos se cumpram. Então, numa empresa como essa, né, nós temos, por exemplo, uma área, um setor, um departamento, enfim, né, hoje tem diversos nomes, mas não importa. Nós temos uma área, um grupo de pessoas responsável, por exemplo, pelo que a gente chama de logística. Ou seja, para fabricar uma camiseta, eu preciso do quê? Eu preciso do fio. Então, eu vou comprar o fio, vou comprar eh, eh, os tecidos. Depois que eu comprei, eu trago isso para uma fábrica. Essa fábrica, ela vai precisar ter pessoas. Então, eu vou ter um grupo que vai contratar as pessoas para trabalharem, para operarem a costura, fabricarem as roupas, checar a qualidade do que foi fabricado. Cada disso é um grupo, né? É um departamento, como a gente chama, e a gente podia ir assim, né? Infinitamente. É assim que se estrutura uma empresa. Então, Emmanuel, ele está comparando essa realidade à nossa mente, aqui nesse texto, ao nosso pensamento. Tá? E aí, como se dá essa comparação para Emmanuel? Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, peraí, deixa eu passar aqui para a gente poder ler com calma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então vamos até aqui. Até aqui, o que Emmanuel está fazendo nesse trecho aqui que nós vimos até aqui, o que o Emmanuel está fazendo é criando, né, uma comparação, né, para mostrar que a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas elaborações, elas partem de algumas bases. E todas elas são importantes para o nosso processo de pensar. Então, quando ele fala aqui, vamos voltar um pouquinho, né? Do departamento do desejo, em que operam os princípios e as aspirações, acalentando o estímulo e o trabalho. Perceba que Emmanuel não está falando da vontade. Aqui ele já está criando uma diferença bem grande entre o que é desejo e o que é vontade. Tá? E nós vamos entender, acho que ainda hoje, o porquê dessa diferença. O desejo é aquilo que eu manifesto naturalmente, é o meu propósito, é o que eu gosto, é o que eu quero. Né? Então, imaginamos que eu tenha um pendor na minha vida para. Vamos pensar nas profissões, né? Para a arquitetura.
Quando eu estiver caminhando numa rua, eu vou ter uma tendência de olhar sempre para as formas dos prédios, para como eles foram estruturados, para o aspecto estético, de disposição, de organização, de repente do urbanismo, né? Eu vou ter sempre andando na rua. Ao mesmo tempo, se eu sou um administrador, eu vou olhar para caminhar na rua pensando como essa cidade podia ser distribuída, né? Onde o dinheiro está sendo colocado, como ele poderia ser melhor colocado. Eu estou vendo um terreno vazio, como que eu poderia colocar um negócio que seja útil para mim, para as pessoas nesse espaço? Se eu for um ambientalista, né, um ecologista, um estudante do ambiente, né, eu vou olhar para a rua e vou ver, puxa, tem poucas árvores, tem muitas árvores, né? Vou olhar a questão da capacidade de recepção de água do solo, eu vou pensar nas consequências da estruturação dessa cidade para o meio ambiente, ou seja, eu estou olhando a vida com os meus óculos, como a gente falou, né, bastante quando a gente estava falando do pensamento. E a partir daí, as minhas aspirações vão exatamente na linha do que eu penso. Esse é o meu desejo, é aquilo que eu faço naturalmente. Trazendo isso para o campo moral, a gente pode pensar na seguinte direção: todos nós temos pensamentos que nós chamamos arquétipos, tá? Ou seja, ou arquetípicos, que são os nossos pensamentos naturais. É a direção em que nós somos naturalmente impulsionados na nossa elaboração mental. Então, algumas pessoas têm, por exemplo, um otimismo inquebrantável, né? Que não se quebra, haja o que houver. Se ela está diante de um problema, ela vai pensar que esse problema vai passar. Se ela está conhecendo novas pessoas, ela vai chegar com um sorriso, né, com uma felicidade, com um otimismo, querendo conhecer, querendo se expandir. É a natureza desse ser. E o desejo dele, a vontade natural, vai ser procurar essas soluções, essas abordagens em relação ao próximo, em relação à vida, de acordo com as suas tendências naturais. Se for um pessimista, né, se for alguém com uma característica de depressão, por exemplo, é, o seu desejo vai ser ficar triste. Por mais estranho que isso possa parecer, mas a gente sabe que a mente humana funciona dessa forma, né? Então, o depressivo vai procurar, nas situações em que ele vive, motivos para se entristecer. E assim por diante, a gente podia falar em toda a gama de desejos humanos. Como se sente aquele que tem a tendência da mágoa? Vai procurar ofensas, onde quer que ele se encontre. Como vai agir o insatisfeito, que traz a característica da insatisfação? Ele vai procurar problemas. Sempre, no lugar que ele chegar, ele vai procurar um problema para ele poder se sentir insatisfeito. Como vai agir o sensualista? Né? Ele vai chegar no lugar onde ele estiver chegando e vai procurar onde ele vai poder ter conquistas materiais, quaisquer que sejam. E assim por diante. Esse é o desejo. É o nosso impulso natural. Ela é bem diferente da vontade, de novo, tá? Mas é uma parte da nossa mente. Nós temos este impulso, esse desejo, tá? Que Emmanuel coloca aqui, né, como sendo capaz de acalentar os estímulos ao trabalho. Vamos pegar o exemplo do otimista, né? Ele pode ter o desejo, né, o objetivo de criar, de gerar otimismo onde quer que ele passe. Então, essa vai ser a tendência natural deste ser. Portanto, vai estimulá-lo ao trabalho. Quando a gente fala do ambientalista, o ambientalista pode muito bem ser um idealista, que pode pensar como gerar um ambiente melhor para o mundo. Então, esse desejo vai estimulá-lo a um trabalho em favor de todos, em favor de toda a humanidade, né?
E nada contra, nada errado, muito pelo contrário, se ele tiver os recursos, a preparação para isso, né? A preocupação e a ação, poxa, maravilhoso, nós precisamos dessas pessoas na nossa sociedade, né? Não podemos contar apenas conosco, que somos mais individualistas, e muitas vezes, por meio do nosso idealismo, criamos o coletivismo, né? Desde que não seja um sonho, né? Desde que não seja algo. E agora falando na intimidade de cada um de nós, né? Não estamos falando de nenhum ambientalista, nem de nenhum idealista, estamos falando de nós, né? O cuidado, se algum de nós tiver a tendência ao idealismo, é não fugir para o idealismo e deixar o chão, e deixar o dia a dia, e deixar fundamentalmente o que tem na minha intimidade. Porque um certo grau de individualismo é necessário para que eu não me preocupe em preservar a Amazônia e deixe a minha família desatendida, né? Ambos são importantes. E esse balanço na nossa existência entre coletivismo e a nossa, entre aspas, individualidade, né, o individualismo, é necessário para que a gente não perca o sentido das realizações que viemos fazer aqui na Terra, né? Para que o individualismo, por exemplo, não se torne crítico em relação ao próximo na medida da ofensa, né? Mas que ele seja construtivo, né? Enxergue o mal para edificar o bem. Muito bem. Além do desejo, nós temos a inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Acho que esse é simples, né? Quer dizer, aqui Emmanuel está falando do raciocínio, da inteligência, da ciência, né? Que faz parte, o nosso conhecimento faz parte da nossa mente. A imaginação, né? Que aí nós vamos para o ideal e para a sensibilidade, ou seja, a nossa criação, a nossa capacidade de criar novos conteúdos. A memória, né, que vai arquivar as súmulas da experiência, né? Ou seja, que vai guardar, né, os registros de tudo que nós realizamos. Só que todos eles estão comandados ou direcionados pela vontade. Então, tudo isso elabora na nossa intimidade. Que é que vai dizer se o meu desejo vai para o rumo do bem geral ou do sensualismo? O que vai dizer se eu vou buscar, com a minha inteligência, conhecer como desenvolver um remédio para uma doença grave, ou se eu vou usar minha inteligência para criar esquemas para enganar as pessoas, né? Criar estruturas para prejudicar o meu próximo e me favorecer? Porque isso é obra da inteligência também, né? Aquilo que a gente sempre diz quando a gente vê os grandes violadores da lei humana, né? A gente fala, tem elaborações que são elaborações da inteligência humana. A imaginação, a criatividade, o que vai dizer se por exemplo, uma pessoa do cinema vai criar um belíssimo filme falando, né, de relacionamentos, de sentimentos, colocando-nos para pensar, para refletir, para sentir, né, para nos elevarmos, né? Pensemos, né, quem criou um filme como Nosso Lar, por exemplo, tem um grande contributo da imaginação de materializar as cenas descritas por André Luiz no seu livro, né? Então, quem que vai dizer se a imaginação vai criar um filme como Nosso Lar ou um filme baseado no medo, no terror, em cenas grotescas? É a mesma imaginação, é a mesma força, né? A memória. O que vai dizer se eu vou guardar no meu coração lembranças de momentos felizes da minha vida, né, momentos marcantes que me tocaram profundamente o coração e me deixaram felizes, ou se eu vou para o campo da mágoa, né, para ficar lembrando e relembrando situações de infelicidade para o meu ser. Tudo isso vai ser ditado, não é, pela vontade. A vontade é que está acima
E eu gosto muito dessa imagem que Emmanuel coloca como o gabinete da vontade, como, né, vamos colocar aqui, como uma gerência esclarecida e vigilante. Porque isso fala um pouco da imagem que nós temos do poder e dos poderosos, né, como terráqueos, né, como homens, menos espíritos ainda que somos. A gente costuma pensar em chefias como pessoas que comandam, e inclusive valorizamos demais, não é, o comando e o controle de um grande líder sobre uma situação. E a própria ciência humana que evolui, né, muito devagar, mas muito devagar, em direção a Deus, mas evolui, hoje já está criando a formulação das gerências, das lideranças, né, das coordenações, como aqueles que vão dar a direção, ou seja, para onde nós estamos indo, né? Aonde nós queremos chegar. Então, naquele exemplo da fábrica de tecidos, nós podemos ter gerências que vão dizer o seguinte: olha, nós precisamos produzir roupas que sejam, que gerem conforto para as pessoas. Nós queremos produzir roupas que sejam ambientalmente sustentáveis, que no seu processo produtivo firam o mínimo possível os recursos naturais, ou pelo menos garantam a sua reposição, né, constante. E assim por diante. Veja, ele está dando um norte, né? Olha, nós queremos uma fábrica, né, que vá respeitar os seus colaboradores, os horários de trabalho deles e que possa oferecer o máximo para que eles produzam bem. Veja, esse líder está dando um objetivo, né, uma direção. E as pessoas que trabalham com essa gerência, com essa liderança, vão sentir, né, trazer para o seu coração esse objetivo e falar: puxa, isso para mim é importante, eu também quero fazer isso. Então eu vou caminhar nessa direção. É exatamente a comparação que nós entendemos aqui da vontade. Porque a vontade vai dizer para onde os nossos recursos estão caminhando. Tá? Mas e o desejo, Renato? Essa é uma ótima pergunta e é um ótimo momento para a gente fazer uma distinção muito importante que a gente consegue extrair da sequência do texto aqui do Emmanuel, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois de laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar, deixa eu terminar aqui, desculpa gente, senão vocês não conseguem acompanhar. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Tá? Vamos dar uma pausa aqui, só para a gente entender o que o Emmanuel está falando. Então, para começar, a divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, ou seja, ela é o topo da razão, luminoso. Tá? Aqui a gente precisa entender o funcionamento do nosso ser em relação à vontade e desejo. Tá? Por quê? E talvez nós interrompamos aqui, tá, gente? Aí na semana que vem a gente continua, porque esse conteúdo é bem denso, bem intenso, e é importante a gente entendê-lo com calma.
O desejo, como nós vimos, ele está impulsionado às nossas metas, ele está relacionado às nossas metas pessoais. E a vontade é uma auréola luminosa da razão, ok? Ou seja, ela é a ligação divina, ela é a luz que vem direcionar dentro dos padrões de consciência a razão. E aqui a gente começa a criar mais uma distinção que é entre razão e inteligência. Tá? A inteligência, como nós vimos, é o conhecimento, é o saber. Né? A razão é a tomada de decisão, é o raciocínio que eu tomo na minha vida. Por que é importante a gente ter essa consciência dessas duas distinções? Primeiro, porque não basta ser inteligente, ou seja, não basta ler, ouvir palestras, ter conhecimento. É preciso que esse conhecimento influencie a minha tomada de decisões no dia a dia. E a minha tomada de decisões no dia a dia, ela é governada pelo raciocínio espiritual, ou seja, pela razão. É a minha capacidade de olhar para um fato, para uma pessoa, identificar no exterior alguma coisa que crie uma relação com o que eu conheço e aplicar o que eu conheço. Então eu estou vendo, vamos dar exemplos. Eu estou andando na rua, eu vejo alguém sofrendo, eu vejo alguém passando fome. Eu posso fazer alguma coisa. É um fato, eu tenho dinheiro, eu tenho comida, eu tenho alguma coisa comigo que pode ajudar essa pessoa. O que eu vou fazer? Eu tenho a opção 1 que é não fazer nada. Eu usei o meu raciocínio para isso. Tá? Por que eu não fiz nada? Porque eu estou com medo dessa pessoa? Porque eu estou mais preocupado com os meus assuntos, então eu nem ouvi ela? Eu fui indiferente a ela? E assim por diante. A minha razão vai ser o elemento no meu pensamento, ou no meu contexto íntimo, na minha intimidade, tá? A minha razão, ela vai ser aquela que vai pegar essa informação exterior, alguém passando fome, e vai trazer para o que eu conheço. Kardec me fala da caridade, material, inclusive. Né? Dou um exemplo bem raso, tá, gente? Bom, se eu posso ajudar, o conhecimento que eu tenho me diz que eu tenho o dever de ajudar. Portanto, vou ajudar. Esse é o papel da razão. A razão só consegue fazer isso por causa da vontade. Como que a vontade opera? A vontade é a minha energia de fazer diferente, porque o meu desejo vai estar impulsionado nesse exemplo que nós demos pelo medo, pela indiferença. O meu desejo é seguir em frente e me proteger e cuidar dos meus interesses e nem ligar para o outro. Mas a vontade, ela vai pegar essa informação da razão e ela vai dizer, é preciso fazer, e eu vou sentir aquele impulso na minha intimidade para realizar. Essa é a vontade, é o impulso de fazer. Por quê? Porque o não fazer, o seguir em frente, o ignorar, é a minha tendência natural, é o meu desejo. Por isso que o desejo precisa da vontade, como todos os outros, né? Mas o desejo, mais do que qualquer outro elemento da mente, precisa da vontade, para ele mudar a direção dele. Para eu passar a ter um desejo de ser um servidor do mestre para aquele ser que está passando fome. A gente espera que tenha ficado claro, e se não ficou, por favor, gente, coloquem nos comentários aqui, tá? Tanto no YouTube, no Face, a gente tem acompanhado e procurado responder na medida aí do tempo, das possibilidades, tá? Mas a gente vai olhar todas.
Se não ficou claro, por favor, coloquem os pontos de não clareza para a gente voltar e explorar um pouco mais na semana que vem. Mas essa distinção primeira é fundamental. Então, a diferença entre o que eu sei e como eu coloco em prática o que eu sei. Inteligência, razão. A diferença entre o que eu quero e a força que eu vou fazer para mudar. Desejo e vontade, que são absolutamente distintas e operam diferente na minha intimidade. Né? Isso vale para tudo. Para o familiar difícil que eu encontro, para o colega complicado no trabalho, para a ofensa que eu recebo, para um momento de lazer com as pessoas que eu amo, para as decisões que eu tomo ao sair na rua, né? Para decidir como eu vou gastar os meus recursos que eu tenho materiais, como eu vou estruturar a minha vida. Se eu moro no Brasil, se eu moro no exterior, se eu moro na minha cidade, se eu mudo de cidade. Se eu vou comprar um produto A, B ou se eu não vou comprar nada. Se eu vou ajudar ou deixar de ajudar alguém. Se eu vou numa reunião, deixo de. Tudo. Tudo funciona com base nesses 4 pilares, né, que nós falamos e nos outros elementos que Emmanuel nos traz aqui. Né? Razão, inteligência, desejo e vontade. Então, esse conteúdo, de novo, é bastante intenso. Por quê? Importante nós refletirmos hoje qual o nível de inteligência que eu tenho, como tem sido o meu desejo. Isso vai falar para aquela frase que nós trazemos assim: eu queria mudar, mas não consigo. Esse eu queria mudar é porque talvez a minha inteligência aqui está dizendo que eu preciso mudar, mas o meu desejo é mais forte. Tá? E vontade e razão. Que é a energia, o impulso de mudança, o impulso para o bem acima de tudo, que eu aciono para transformar essa dificuldade de mudar. Renato, como que faz isso? Semana que vem a gente vai continuar aqui no estudo da vontade e vai ver. Tá? Mas o mais importante é nós, talvez nesse momento, sentirmos nessa semana que a gente vai dar agora de intervalo, sentirmos na nossa intimidade para onde está indo o meu desejo, como eu estou operando na minha inteligência, para a gente conseguir sentir a continuação desse estudo na semana que vem e fazer as mudanças. Iniciar, na verdade, um processo de mudança, né, íntimo, né, para cada um de nós. De novo, gente, a gente está super à disposição. Mandem as mensagens, mandem as perguntas, tá? A gente pode ir conversando durante essa semana, enquanto estivermos aí refletindo. E que Jesus nos abençoe, nos fortaleça nessa semana, cada um de nós, aos nossos lares, né? Que nós tenhamos paz, saúde, serenidade para bem vivermos mais esses dias, tá bom? Até a próxima, pessoal.